Opinião livre no ar, aqui no restaurante indiano Charim, uma das melhores culinárias do sul do país. Eu tenho a satisfação de conversar agora com a doutora Alessandra Gonzaga, que é mestre em psicologia clínica. Isso aí, Diego. Prazer recebê-la. Prazer é todo meu estar aqui. E especialista, e este é o foco principal da nossa entrevista, em inteligência emocional. Doutora Alessandra, o que é inteligência emocional? Pois então, Diego, a gente está precisando dela no feijão, né? Na nação. Inteligência emocional é um conjunto de habilidades mentais, ou seja, no cérebro que ela acontece, por isso que é uma inteligência, ligadas às emoções. Então, se a gente for traduzir no bom português, é uma habilidade de lidar com emoções. Emoções próprias, então esse é o campo intrapessoal, e emoções no grupo que você está ou nos teus relacionamentos, que é o campo interpessoal. Os líderes têm normalmente inteligência emocional? Se espera que tenha, mas infelizmente exatamente essas pessoas que mais precisam ter, muitas vezes pela cultura das organizações ou porque não se permite que determinado jeito de agir sejam mais bacanas, são as que têm menos inteligência emocional. Então a gente até comenta o seguinte no desenvolvimento de inteligência emocional. O que ele proporciona para a pessoa que começa a trabalhar isso, né, na sua vida? A pessoa se torna mais consciente, ela se torna mais, em inglês se chama aware, ela se dá conta do que ela está sentindo. Primeiro nela, né? Então, eu tô mais ansiosa, eu tô mais furiosa, eu tô mais, enfim, triste. Hoje é por isso que eu tô triste, que eu tô vendo o mundo desse jeito. E depois ela começa a fazer isso no campo das pessoas do seu contorno, né? Então ela começa também a perceber as alterações emocionais dos outros. Se ela é a única a desenvolver a sua inteligência emocional, ela pode se frustrar bastante no começo. Porque ela vê pessoas tendo reações completamente absurdas, com muito mais propriedade, porque ela vai abrir o olhar dela para isso, mas não quer dizer que essas pessoas vão conseguir compreendê-la. Então, existe uma grande diferença, logicamente, entre inteligência cognitiva e inteligência emocional, né? É interessante que as duas são relacionadas. O que o pessoal da escola de Yale, que foi onde eu estudei, sustenta, é que o QI, que é o quociente intelectual, né? Ele ajuda a desenvolver o QE. Então é claro que tem meio que popular assim aquele perfil nerd, estilo Sheldon do Big Bang Theory, né? O cara que é um gênio e que é um retardado emocional, né? O nerd, a imagem que se tem do nerd é essa. É, o cara antissocial, mas que fica lá o dia inteiro no computador. Esse é bem um estereótipo. Na verdade, a pessoa sendo altamente inteligente, isso é uma ótima forma dela desenvolver essa inteligência emocional. Porque ela tem cognição e para desenvolver qualquer inteligência se precisa de cognição. Ou seja, se ela for ótima na inteligência cognitiva, provavelmente, ou quem sabe ela terá mais chance de ter uma boa inteligência emocional. Exatamente, de desenvolver, porque você vem com uma, mas essa é das inteligências uma das mais possíveis de se desenvolver, porque ela tem a ver com o contorno social, comportamental, com o que a pessoa já percebeu de históricos com o seu comportamento, então ela pode ser desenvolvida. Se você tem cognição, facilita para esse processo. Então... esses princípios, esses conhecimentos da inteligência emocional, normalmente quando a gente fala, a gente imagina, estamos falando de grandes líderes empresariais, políticos. Não, isso a gente precisa, qualquer pessoa pode aplicar para o seu dia a dia. Claro, e como fica melhor da gente lidar com essas reações. Qual que é o principal pulo do gato? É quando você se dá conta que você não está mais reagindo automaticamente. Você não é mais um refém das tuas reações. Dá um exemplo. Um exemplo, você vai e percebe uma conta que veio atrasada, sei lá, né? Ou que foi injusta para você. Vamos botar uma coisa mais bacana. Você tem uma opção ali que te vem imediatamente e fica furioso. Você já tentou ligar para uma central de atendimento para tentar conversar, né? A gente até brinca nos treinamentos de E que se você chegar num nível máximo de raiva, você não vai conseguir conversar com ninguém. O que a raiva faz? A raiva, ela te fecha os ouvidos, você não escuta mais ninguém. Você tem uma vontade muito grande de desimpedir as coisas. Então ela é um sentimento útil até determinado ponto. Você precisa de uma certa dose de raiva para ir lá e brigar pelo que você tem que brigar. Só que se ela for muito intensa, ela te incapacita.
Claro. Se tu já tem ali uma alta inteligência emocional, você vai regular essa tua raiva. Só para ter o quanto você precisa dela. Então você vai dizer para si mesmo, não, eu tô indignado, é justo que eu esteja indignado, agora eu tenho que ir lá agir em torno disso. E você vai respirar fundo e quando conversar com quem tiver que conversar, vai diminuir a sua raiva. Então a regulação emocional te ajuda a agir da melhor forma. A mesma coisa no dia que tu tá meio gripado, meio down, e tu diz, eu não queria hoje conversar com ninguém. O que eu posso fazer hoje? Hoje, ao invés de se deprimir, você pode ler um livro, você pode fazer teu imposto de renta, você pode fazer coisas que se faz com um mood mais baixo. Então, isso é o que a gente chama de uso das emoções. Com o que mais baixo? Mood. O mood. O teu mood, teu estado de espírito. Interessante. Então, como a gente oscila muito o mood, até se tu comeu, se tu não comeu, se tu... É interessante você ter esse awareness, essa percepção, para utilizar para o que você precisa. Se tu tá indo para fazer uma reunião com um cliente, tu percebe que tu tá deprê, tu diz, não, eu não posso ficar assim. Ninguém vai me ouvir. Claro. Porque tu tem que te pôr num alto astral para poder contatar uma pessoa. Então, essa percepção, algumas pessoas naturalmente já têm e outras não. A pessoa não se dá conta que ela não está com o emocional adequado para aquela interação. Como é que está o emocional médio do brasileiro, Alessandra, na tua opinião? Que boa pergunta, Diego. O que eu tenho pego muito em coaching, eu faço coaching de executivos, né? É muito mais aquilo que em inglês o pessoal chama de overwhelming, que é um conjunto, um pupurri de emoções não trabalhadas. Como a gente está muito ligado nos celulares e nas informações, hoje a gente acessa uma quantidade de informações muito grande. E a gente não dá conta disso. Então, em geral, as pessoas estão mais ansiosas. Em geral. É uma ansiedade residual, é uma ansiedade não em torno de um futuro, mas em torno da quantidade de estímulos que eu não consigo lidar. E aí eu fico ansioso com aquilo. Eu noto que é o seguinte, o brasileiro tem a fama histórica de ser um povo muito cordato. Perfeito. Né? Só que a gente vê nas ruas das grandes cidades aí, muitas vezes, verdadeiras aberrações no trânsito. Total. Não, trânsito pessoas que saem no braço na rua. É ou não é? Pessoas que gritam umas com as outras sem necessidade, mas aí já é assim o gatilho emocional, que a gente chama isso de gatilho emocional. É o teu ponto máximo de controle, já tá aqui, ó. Então, aí qualquer coisinha que acontece, a pessoa estoura. E tem pessoas que já estão ali meio frouxas, em qualquer um momento elas vão estourar. Mas tem uma amiga minha que diz o seguinte, tem muito louco entre nós. Tem. É verdade isso? Sabe que eu vi até no programa teu lá da rádio, na Rádio Livre, eu vi um psiquiatra comentando, digo, é exatamente isso. Quando na psiquiatria tem muito tratamento, claro, de doenças neurológicas ou psicológicas, enfim. Mas o que mais se percebe são problemas que se chamam transtornos de personalidade. Perfeito. E os transtornos, eu colocaria junto, os de humor. O que são os transtornos de humor? Por exemplo, a bipolaridade. Então, numa hora da minha vida, eu me acho a última bolacha do pacote. Eu sou o máximo. No dia seguinte, eu sou um verme rastejante. A pessoa oscila demais. E aí, isso é exatamente o mecanismo do descontrole emocional. Então, em geral, tu me perguntou, eu diria que a gente está com muito mais emoções na mesa e com muito maior dificuldade de administrar as emoções que estão aí, sejam quais forem. Eu consigo identificar hoje, tranquilamente, até porque a gente cruza com pessoas, que são os bipolares não medicados. Porque hoje com a medicação, com o tratamento, que as pessoas não deveriam, infelizmente ainda tem preconceito, né? Mas não deveriam ter preconceito. Não. O cara deveria tratar isso. Sim. Né? A gente quando quebra um pé, trata o pé. Quebra um dente, trata o dente. Isso. Por que não tratar das emoções? Né? E tem remédio hoje, tem medicação, tem químicos. Eu identifico hoje, doutora Alessandra, várias pessoas que eu sei que têm, não são más pessoas, inclusive muitas delas são boas pessoas, boa índole, bom caráter, mas são pessoas que em determinados dias da semana estão irracíveis. Elas se odeiam e elas passam isso para os outros. Sim, Eu diria que assim, ó, a gente também tem um excesso de diagnóstico. Eu vejo isso muito com crianças, né? Às vezes a gente só precisa começar a prestar atenção. Como é que tu desenvolve tua inteligência emocional, ouvinte, quem está vendo? Comece a prestar atenção.
Comece a se dar conta do que você está sentindo, do que a pessoa da tua frente está se sentindo. É que a gente está numa velocidade tal, e também a velocidade não ajuda nessa reflexão, né? Todos nós oscilamos. Quando é que isso se torna patológico? Quando essa oscilação te impede de fazer o que tu precisa. Perfeito. Quando você deixa de ser funcional. Quando sair de casa é um esforço. Quando ter um relacionamento é um esforço. Quando a sensação de que eu nunca consigo me sentir bem, esteja eu onde eu estiver. Bom, aí tem um problema. Claro. Oscilação todo mundo tem. Então, eu tenho a impressão que, como tem muita informação, as pessoas às vezes não sabem nem como buscar e nem como trabalhar isso. E as duas emoções que mais se pega são essas duas. A ansiedade extrema, que seria um pupurri, que eu digo, né? Porque daí tem muita coisa não trabalhada. Uma sensação de eu não sei o que eu faço primeiro. Né? E de que eu nunca fiz o que eu achava que eu tinha que ter feito, né? Sempre uma insuficiência. E por outro lado, a depressão sempre encostando. Claro. Porque a depressão é uma sensação de esgotamento de energia emocional. Claro que tem a depressão clínica, essa que tu trata, mas a maior parte de nós sente um cheiro disso em algum momento. Em que tu tem uma sensação de que tu não tem mais recursos para lidar. Esgotou a bateria. Esgotou. Não tem mais. Eu vejo muito isso, as pessoas só dizem assim, não, eu só tô cansado. A pessoa que diz umas 10 vezes por dia, não, mas é que eu tô cansado. Tu já tá ali com o esgotamento dos teus recursos. E às vezes conversar ajuda. Mas isso não é só no físico, né? O cara tá cansado no emocional. No emocional. Que saco ter que ouvir os outros, não quero conversar. Isso. Que saco ter que ir pro trabalho. Nessa linha também, né? Que o emocional, Diego, é bem legal tu falar isso, ela fica num sanduíche, esse nosso cérebro emocional, entre o que o nosso corpo manifesta e entre o que a gente pensa. O emocional tá no meio, ele é uma cola. Então, tanto o teu físico afeta o teu emocional, como o teu emocional afeta o que tu pensa e como vice-versa. Tu tá pensando alguma coisa e tu começa a se sentir daquela forma. Perfeito. É uma combinação. Os últimos estudos, eles até falam o seguinte. A gente, é um cara chamado Leduc, ele tem um livro chamado Cérebro Emocional. E ele foi provando já, com os últimos estudos dele, que a gente tem muito mais acesso, numa rapidez muito maior, o emocional tem acesso a gente, do que a gente pensa sobre o emocional. O que quer dizer isso? Não tem tanto efeito eu dizer, ai, eu tô calma, eu tô calma, eu tô calma. Eu preciso acessar fisicamente a calma. E isso significa ativar o meu sistema parasimpático. Isso significa eu dizer pro meu corpo, só isso. Isso é muito mais eficiente do que ficar dizendo eu tô calma. Existem exercícios para isso, exatamente. Né? Várias correntes, tem o yoga, tem... Isso que tu até me comentou, é bacana da gente chegar por aí. O que mais de moderno tem em treinamentos de liderança são trabalhos de mindfulness para líderes. O que é a mindfulness? É uma busca de uma atenção plena ao que você está fazendo. A tradução de mindfulness é exatamente isso. Tem gente que entende errado, chama de mente vazia. Não é isso. Ninguém fica com a mente vazia. A gente não é oriental para ficar pensando em nada. Não tem a nothing box, né? A gente está sempre pensando em alguma coisa. Mas o objetivo do mindfulness é que você se foque. Então, que você tire um pouco do estímulo extra que está ao teu redor, o tempo todo sacudindo o teu emocional. E dá para fazer? Dá. E é impressionante o efeito disso. Mas como é que faz? Tu trabalha, basicamente, tá? O que a gente trabalha? Respiração, porque dos 3 sistemas nossos, a pressão, os batimentos cardíacos e a respiração, o único que tu controla é a respiração. É o único que tu tem algum controle sobre. E ele ativa os outros, ele mexe nos outros. Então, uma respiração mais profunda, ela vai mexer nos teus batimentos cardíacos e, inclusive, vai baixar a tua pressão. Interessante, hein? Tá, isso, bacana. Se faz isso, inclusive, terapia de... clínica comportamental, pessoal que tem crises de ansiedade, transtorno de pânico, se começa a trabalhar em primeiro lugar a respiração. Tá? Ok, mas aí não consigo muito a respiração, o que eu faço? Existem técnicas de meditação ativa, então que você imagina coisas de uma forma guiada. Você pode ir para um parque, caminhar ouvindo música, isso também produz mindfulness. O objetivo é que você diminua os estímulos mentais. E que com isso, quando tu termina aquela sessão, tu está mais atento. Tu percebe mais cores, tu percebe o que as pessoas estão dizendo, tu percebe os teus sentimentos. Tu tira um pouco daquele ruído que essas interações mal resolvidas do dia a dia deixam. Entendi.
Nós mulheres especialmente, tá? E eu tenho que fazer um parêntese. A gente se afeta muito com, às vezes, o que alguém diz pra nós. Claro, pelas opiniões dos outros. Impressionante. Isso é uma coisa que a psicologia evolutiva vai poder explicar depois. Mas eu diria que não são só as mulheres, tem pessoas... Isso, claro. Né? Claro, talvez as mulheres mais, a senhora está dizendo, mas... tem pessoas que realmente se importam muito com o julgamento alheio. Exato. Que muitas vezes é um julgamento dissociado até da realidade. Sim. É pura inveja. Às vezes uma crítica invejosa. E tá na internet direto, então eu não tive a curtida, alguém não gostou, alguém respondeu um comentário, os haters, né? Então as pessoas, para lidarem com esta informação negativa que elas estão recebendo, elas têm que ter um centro interno. Um lugar em que elas estão bem. E comentando das mulheres, o pessoal não achar que eu estou falando mal de mulher, as pesquisas mundiais, o que elas dizem? As mulheres, em geral, elas têm um campo experiencial das emoções maior do que os homens. Ou seja, elas captam muito mais informações. Já os homens têm um melhor campo estratégico. Então, uma vez posta a informação, eles lidam e dão mais rapidamente uma disposição. Interessante. Então... É mais objetivo? Então, mais pragmático mais até? pragmático, mas se entrou a informação, ela é melhor tratada. O problema é que ela não entra, às vezes. Claro. não entrou daí. Isso tem pesquisa apontando? Tem pesquisa apontando isso. Então, dentro do Miskit, que é essa ferramenta que eu utilizo, que mede o quociente emocional. É aplicada em 5 continentes. Então, ou seja, as mulheres, em geral, isso é tudo, claro, é em geral. É claro que tem mulheres que vão ser mais estratégicas e homens que vão ser mais... Estamos falando de uma média. De uma média, né? Então, o que significa? A mulher precisa trabalhar muito bem esse filtro. O que ela vai colocar para dentro, o que ela não vai. Porque ela pode botar muito lixo para a caixa de entrada. E a gente, na internet, está sujeito a isso. Eu vejo muitos sites, eu dou aula de comportamento organizacional, né, para os meus alunos... 20 e poucos anos de idade, um tormento. A quantidade de xingamentos na internet que eles se sujeitam. Sites para odiar alguma coisa ou outra. E como isso afeta. Quanto mais jovem, mais afeta. Né? Então a gente tem que trabalhar esses filtros. Claro. Para não deixar se afetar tanto. Por outro lado, e aí que eu acho que é bacana também o teu programa, que eu assisto muito, a gente tem que se dar o direito de ter opinião e posicionamento sem precisar catequizar ninguém. Então, esses dias me perguntaram, mas qual é a solução, então, para as pessoas se sentirem mais calmas e tal? Eu acho que a única solução para todos nós é se conhecer melhor. Sabe que eu sempre digo... Se conhecer. Alessandra, no programa, eu tenho opiniões muito sobre alguns temas que eu formei ao longo da minha vida, de 45 anos. Então, já são consolidadas, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, olha, eu não quero convencer ninguém. Se você se convencer a partir das informações que tem aqui, racionalizar e chegar à mesma conclusão que eu vou ficar muito feliz, mas também se não chegar, é da vida. Esse é o grande lance, eu acho. Mas isso é também um respeito que tu tem com a opinião e com o pensamento livre das pessoas. Eu também tenho muito isso, me identifico com essa tua percepção. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de pensar, de duvidar, de mudar de ideia, né? O problema é que a maior parte das pessoas radicais, elas não se contentam em acreditar. Elas querem te convencer. Não, eu vivi isso como um jornalista que já há 20 anos me declarei um liberal. Eu vivi isso, o ódio da esquerda durante 20 anos. Não que eu não viva hoje, eles estão aí. É que hoje você... Tá todo mundo meio perdido. Não, mas é que hoje tem um equilíbrio. Já não é mais nome feio se dizer liberal, né? Se dizer de direita ou de centro-direita. Ou que não vota na esquerda. Há 20 anos você era linchado moralmente. Sim, você não era uma pessoa do bem, se você dissesse uma coisa assim. Isso era muito, eu acho que em algumas universidades, infelizmente, em muitas, por sinal, sobretudo na área de humanas, isso ainda é ensinado dessa forma. É doutrinação mesmo. Eu não sei onde começa isso, eu também sinto isso. Eu sinto que tem algumas opiniões que têm mais respaldo e outras não na área acadêmica, exatamente por isso. O próprio tema da inteligência emocional não é um tema muito simpático. Porque o que eu acho, por que ele não é tão simpático para essas correntes? Porque, mais uma vez, coloca bastante responsabilidade no indivíduo. Para que ele desenvolva, para que ele se organize internamente. Isso é um princípio liberal, né?
A responsabilidade pessoal. Individual, né? Individual, perante o coletivo. Não se quer dizer que a pessoa não está sujeita ao coletivo, não é isso. Claro. É claro que a gente, numa cultura opressora, a gente vai se sentir mal, por melhor que tu seja, né? Mas o coletivismo é uma forma de ditadura. E de anular o indivíduo. Quer ver uma coisa? Por exemplo, vamos pegar a Constituição brasileira. As empresas, elas têm na Constituição uma função social. Tá? Se elas não têm função social, o Estado pode vir ali desapropriá-las, por exemplo. Por que elas têm que ter função social? Quem é que inventou essa baboseira? A empresa, ela existe, a função social dela, naturalmente... Isso que eu ia dizer. Né? É a lá Drucker. Então, o que o Peter Drucker dizia? É natural. Ela existir já é uma função social. Já é uma função social. Porque ela está dando emprego. É isso aí. Ela está oferecendo um serviço, ela está oferecendo um produto. Ela está criando coisas novas. Ela está mexendo a economia. Mas esse é um viés muito brasileiro até. Eu acabei puxando para esse lado. É um viés muito nosso, essa coisa de trabalhador e empresário, ou, no jargão que se diz, o patrão e o empregado. É uma coisa velha, antiga, essa visão de mundo, que só haviam duas classes, né? Os proletários e a classe burguesa, enfim. Isso é pré-revolução industrial até. Exato. Então, essa é uma visão muito antiga de mundo. Quantas classes nós temos hoje se a gente fosse tentar fazer isso? A gente tem inúmeras. A gente tem artistas, a gente tem área de serviços inteira que surgiu. Então, E quem é que disse que o empresário não é um trabalhador? Também. O que eu mais vejo, por exemplo, em aula, eu dou aula para estudantes que trabalham o dia inteiro para pagar a sua faculdade, chegam cansados em aula e vão assistir os seus 4 períodos de aula para se qualificar. Perfeito. Trabalham. Estão em busca do mérito. Muitos deles são, sim, empreendedores. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele se tornou gestor do mercado lá do bairro onde ele mora. Está terminando a faculdade e já é gestor da onde ele trabalha. E tem o mundo nas costas. E é acusado de ser explorador. Então é muito, muito estranho isso, né? Eu me sinto, viu, Alessandra, como cidadão, tá? Eu me sinto oprimido por esse estado de coisas que é o Brasil, sabe? Com essa legislação que ela é contra quem empreende, ela é contra quem arrisca, ela é a favor do bandido e contra o cidadão que trabalha e que produz. Nós pagamos impostos para sustentar castas da área pública. Olha as castas do setor público aí, as corporações. E a corte real, que é Brasília, né? Então a gente tem uma... Aliás, a gente falava, né, sobre isso. Tu dissesse que uma má ideia foi a construção de Brasília. Sim, porque você tem lá um lugar isolado. Sabe que uma época eu prestei consultoria e a gente ficou num hotel de Brasília. E me chamou muito a atenção que o hotel ficava lá perto da casa da Dinda. É aquele que o Lula ficou. Deu o acaso de naquele dia veio uma rainha de um país, agora eu não vou me lembrar qual. Tinha um tapete vermelho estendido no hall do hotel, né? E eu prestei atenção que tinha o preço da suíte presidencial do hotel. Custava, na época, isso foi há 6 anos, 13 mil reais. 13 mil reais. E você sabe que tem em Brasília pessoas que não ganham isso no ano ou em 2 anos, o preço daquela suíte. Então, isso é característica de país de quarto mundo. Claro. Você ter a corte e o resto. Claro, claro. E nós temos que evoluir. Mas pensando no que tu falou de se sentir oprimido, eu também morei fora. Eu morei nos Estados Unidos. Eu tinha Social Security americana, eu tinha ID Quanto americana. tempo morasse lá? Morei 2 anos lá. Entre 1 ano e pouco, 1 ano e muito, não chegou a fechar 2 anos. Aí foi entre 2000 e 2001. Antes de cair as Torres Gêmeas, eu vim para fazer uma cirurgia no Brasil e aí fechou os Estados Unidos, não pude voltar. Tá. Que a tua ideia era voltar. Eu queria trabalhar. Eu trabalhava em Manhattan, na parte sul de Manhattan. Tá. E aí, o que eu queria comentar? Já naquela época, tu tinha uma sensação muito forte, embora tu fosse estrangeira, e que bastava você ter um bom desempenho, bastava você fazer o que é certo, e estudar, e se esforçar, que você teria o retorno do teu empenho. E eu acho que essa é a maior injustiça no Brasil. A gente tem a sensação de que fazer muito não é o suficiente. Tá sempre devendo. E que
além de estudar muito, de fazer muito, você não tem o mesmo respaldo de pessoas que fazem o que é errado e que ainda assim são acobertadas por isso. Então isso é claro que é muito nocivo. Isso mexe, né, com a nossa... Mas vamos lá, não vamos ser humor. pessimistas. Como é que eu vejo hoje, tá? Em geral, a nossa situação no país. Eu acho que a gente primeiro piora para depois melhorar. Me agrada ver que as coisas estão até mais graves, porque eu tenho a impressão que pela primeira vez tá tudo no ventilador. Claro, é a primeira vez mesmo. Então, tem que sair alguma coisa daí. Claro, eu tô na torcida para que a gente saia melhor. Estamos, né? Estamos todos nós. Alessandra Gonzaga, mestre em psicologia clínica, especialista em inteligência emocional. Obrigado pela presença. Obrigada, Diego. Te espero mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, estou à disposição. Este Opinião Livre. FEComércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema FEComércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Opinião Livre, agora recebendo o Dr. Rafael Leal, advogado criminalista, mestre em ciências criminais. Leal, prazer te receber. Obrigado, Diego. É sempre uma satisfação, tanto aqui como no Rádio Livre. É uma satisfação participar do teu programa sempre. A gente tem conversado bastante, sobretudo lá no programa da Rádio Bandeirantes, o Rádio Livre, e toda semana tem uma tempestade nova, tá? E normalmente é algo ligado à Lava Jato. Ou seja, a Lava Jato está mostrando as entranhas de um país onde a política é absolutamente podre, putrefata, cancerosa. É uma coisa, talvez, Diego, com a nossa idade, nós somos dos anos 70, nascidos nos anos 70, essa seja, talvez não, com certeza, a maior crise institucional, política, jurídica brasileira. Desde o começo do processo de impeachment, a gente tem um contato quase que semanal, se não no programa Rádio Livre, a gente em redes sociais e tal,
A gente vê que o que está acontecendo no Brasil realmente provoca incertezas, inseguranças quanto à própria falência da República. Isso também já foi falado no programa. A gente questiona um Estado tão grave, uma convulsão política, ética, social tão grave, tão intensa, que a gente questiona até mesmo, e eu ouvi hoje um debate também que estavam falando sobre isso, o regime parlamentarista e tal, mas acho que a questão é muito maior. A questão é muito maior que isso. É muito maior da forma de governo, do regime, do parlamentarismo, do presidencialismo. Eu acho que nós estamos muito mal. E a cada dia nós somos surpreendidos com episódios de escândalos que são absolutamente inacreditáveis. Tu achas, já que tocaste na questão do parlamentarismo, que se a gente colocasse o parlamentarismo hoje no Brasil com voto distrital puro ou misto, boa parte dos problemas será que não terminariam? Ou o brasileiro teria a capacidade, o político brasileiro, de corromper o parlamentarismo? Eu acho que melhoraria parcialmente, e a segunda pergunta também é positiva. Eu acho que o brasileiro tem uma criatividade para burlar as normas do sistema, uma criatividade para o crime impressionante. Esses tempos a gente recebeu um boletim que eu assino, o IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Os dados dos crimes no Brasil é uma coisa impressionante. Chegou ao ponto dessa nota do IBCCRIM trazer como criminosos quase metade da população brasileira. Como assim? Não que vivem do crime, que praticam algum ilícito, não civil, ilícito criminal, algum crime, sistematicamente. Por exemplo? Sonegação de imposto, furto de energia elétrica, um estabelecimento com furto de energia elétrica, um dirigir embriagado, que é crime, tem a parte do Código de Trânsito, que é a parte administrativa, das penas administrativas, mas tem a parte criminal, então dirigir com a carteira suspensa é crime. Então, quer dizer, o Instituto trouxe esses dados que são absolutamente impressionantes. Então a gente tem que reconhecer que aquela tese que se diz que o brasileiro tem uma propensão para o ilícito, infelizmente, seja verdadeira. Tu acreditas nisso? Eu acredito que o povo é mal acostumado, a gente não tem normas rígidas, não tem aplicação. Essa questão da quase imunidade apenas é uma questão que fomenta e alimenta o crime. Esse excesso de tolerância com o bandido alimenta o crime. Uma coisa que eu vejo que é muito grave no Brasil, eu sou advogado e sou advogado criminalista, então eu prezo sempre as garantias individuais, as garantias processuais. Só que tem uma coisa muito interessante que o que eu estou vendo no direito penal é que não há mais um critério, nem do judiciário, de definição do que seja grave ou não. Eu peguei e pego N processos em que o criminoso ou o autor do fato, não vou dizer criminoso, porque a maioria das vezes não é um autor de um fato simples, às vezes, ele é tratado com um rigor extremo pelo Ministério Público, pela polícia, pelo Ministério Público e eventualmente pelo Judiciário, e às vezes um criminoso contumaz de crimes mais fortes não é tratado de uma forma mais tolerante que o próprio, que esse autor do fato, que nunca teve um... Então nós estamos numa verdadeira selva, a verdade é essa, numa bagunça jurídica, uma bagunça maior ainda, que é a bagunça institucional do país. Vejam, desde o impeachment, o que está acontecendo. Como é que nós chegamos a isso? Como é que se criou isso de que o Brasil... Eu, desde menino, lá nos anos 70, como tu, eu já ouvia que o Brasil era o país da impunidade. Eu cresci ouvindo isso. Tu não ouvia que o Brasil era o país do futuro? Também ouvia. Também ouvia. Do Albert Schweitzer, né? Que escreveu isso, Brasil, país do futuro. Mas nunca se concretizou. O Brasil continua sendo, quem sabe o país do futuro. É a mancha de água no asfalto em dia de sol que a gente não chega nunca. Mas como chegamos nisso? Se nós formos analisar desde a Constituição de 88, eu não sei se houve, aí é muito grave para eu imputar ao legislador constituinte de 88. A nossa Constituição de 88 ela é uma Constituição permissiva demais. Deixa eu só corrigir aqui, Albert Schweitzer, não. Stefan Zweig,
Tá? É o autor do Brasil, País do Futuro. De quando é esse livro? Eu acho que é da década, deixa eu até ver aqui, ó. 1941. Tá aí. Confundi os nomes. Stefan Zweig, 1941. Sim, o mundo inteiro estava em guerra. Talvez ele imaginasse que o Brasil, não estando em guerra, seria uma potência. E ele se apaixonou, ele era um judeu austríaco. Detalhe, ele cometeu suicídio no fim da vida. Então tu imagina essa obra Se de 41. deprimiu. Mas o que está acontecendo? Eu acho que desde a Constituição de 88, a Carta Constitucional Brasileira é muito permissiva. E houve situações em que o povo brasileiro realmente não soube votar. Não soube eleger os seus representantes. Porque a gente se lembra nas eleições de 89, havia bons candidatos. Aí para o segundo turno foram Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Quer dizer, tinha na época bons candidatos. Esse grande senador, na minha ótica, não quero convencer o ouvinte, mas na minha ótica, esse grande senador Ronaldo Caiado era candidato. Era candidato. E foi ridicularizado. O homem do cavalo branco. Então, se a gente puxar na época, Silvio Santos, que querendo ou não, foi candidato, é um empresário de sucesso. Mas foi impugnado depois. Sim, mas no início das eleições, ele era também era uma figura satírica nas eleições, mas é um empresário de sucesso e um homem extremamente correto, Quer dizer, então no Brasil, eu vejo também, diferente dos países de primeiro mundo, em que é a terra do menos um. Quando a gente dava física no colégio, que o menos um invertia a potência, o Brasil é aquele planeta bizarro, do super-homem bizarro, das histórias em quadrinho, que é quadrado que a cachoeira sobe. Então, aqui, o Brasil, sempre o ruim é o bom, é impressionante. Então, parece uma cápsula de minúcia, ou parece uma circunstância que maculha a imagem do sujeito. Um cidadão como esse, Ronaldo Caiado, que é um médico, é um fazendeiro, uma pessoa que tem dinheiro, que tem posse, que é um excelente orador, que é um excelente senador, e que parece que ele não serve para o Brasil. Então ele tem parece que uma mácula por ser tudo que um país de primeiro mundo gostaria de ter, de que ele fosse, e que ele assumisse um cargo eletivo. Então a gente tem esse problema do viralatismo, do coitadismo, da gente ter uma cultura voltada para apreciar o coitadinho. É tão absurdo que esses programas Big Brother, que eu não assisto e nem quero assistir e nunca assisti, mas eu li uma época que a Rede Globo tinha como sistema, como regra do programa, vinha um do povo, entrar um eleito pelo voto popular, não sei o quê, e geralmente, em 3 ou 4 programas seguidos, esse foi o vencedor. Porque tu pega nos Estados Unidos, num programa similar, o mais forte, o mais inteligente, o mais culto, o mais sagaz, o mais capaz é que vence o programa. Aqui é o que mais sofreu na vida, o mais pobrezinho, o que melhor chora. Citaste o Jean Willis? O Jean Willis... Essa é uma das pérolas que surgiu no programa. Ganhou o Big Brother e virou deputado. Virou deputado, e um deputado atuante. Atuante, inclusive, um deputado que... mais que atuante, ele é um deputado afrontoso. Porque se ele faz comigo aquilo que ele fez com o Bolsonaro, eu quebro o pescoço dele. Em plena Câmara. Modo de dizer, né? Sim, uma coisa impressionante. Aquilo ali, aquela cena é chocante. Né? Então, até esse é um deputado que não cumpre o que diz nem no mandato. Porque ele disse que se o impeachment da Dilma fosse aprovado, ele se mudaria do Brasil. E ao que eu sei, ele continua aí, atuando. Então a situação, Diego, realmente do Brasil hoje é uma situação de incerteza, de que a gente pega a Constituição, uma situação tão grave que a gente pega a Constituição e há até mesmo vários enfoques diferentes a respeito de normas constitucionais que são claras. Até onde vai, doutor Rafael Leal, na sua opinião, a Lava Jato? Eu acho que a Lava Jato passou o tempo dela parar. Eu acho que ela vai adiante agora. E tem que ir adiante. Ela vai fundo agora. Eu acho que ela tem que mais fundo do que já foi. Eu acho que mais do que ela já foi, não tem maior figura política e até
da livre iniciativa, por exemplo, Marcelo Odebrecht está aí. Então não tem figura da livre iniciativa ou figura pública que seja mais contundente do que a Lava Jato já chegou. A Lava Jato chegou no ex-presidente Lula. A Lava Jato está chegando no ex-candidato Aécio Neves, que é senador. A Lava Jato está indo. Então, o que eu fico assustado hoje em dia, Diego, e isso não tem solução. Temer. Chegou no Temer. Chegou no Temer, que agora nós estamos nessa indefinição. O que vai acontecer? Não tem indefinição nenhuma. Diego. Nós estamos gravando este programa na quinta-feira, dia seguinte, tá? As revelações do jornal O JBS, Globo. exatamente. Que dia da semana? 18. Dia 17 que vazaram essas... Isso. Essas... Nós estamos gravando esse programa dia 18, o day after, está fazendo 24 horas que o jornal O Globo trouxe as revelações envolvendo Michel Temer e Aécio Neves. Então nós não sabemos o que pode acontecer nas próximas horas ou dias. Então é só que nós estávamos conversando antes da gravação do programa. Qualquer opinião que se dê aqui é uma opinião que vai virar certamente, quando o programa for ao ar, vai ser uma opinião já antiga. Mas hoje eu digo, passadas 24 horas, um pouquinho mais desse estouro que se deu. A norma constitucional é clara, o artigo 81 da Constituição Federal é claro, que passado metade do mandato para o fim, as eleições são indiretas. Teve uma mini-reforma, que chamam de mini-reforma, uma alteração do Código Eleitoral no artigo 124, através da Lei 13.165, teve, mas em relação à nulidade na eleição, a cassação da chapa. O que está acontecendo hoje, se o Michel Temer não renunciar, ele poderá sofrer um processo e deverá sofrer um processo, caso, e hoje também foi homologada essa delação pelo ministro Fachin, então ele deverá e poderá sofrer um processo no Supremo Tribunal Federal, que é a competência originária que investiga o presidente da República. Já está sendo oficialmente investigado, né? Sim, investigado, mas ele só pode receber a denúncia após a aprovação, inclusive, da Câmara. Então, isso tem um tempo. E se Michel Temer não quiser renunciar, esse processo de aprovação pela Câmara de um eventual processo criminal contra ele, de um processo dentro do Supremo, já chegou ano que vem. Já é 2018, já é ano de eleição. E o país parado? De novo. Então, quando a gente está se recuperando economicamente, ou pelo menos não andando para trás, surge mais essa bomba em todo brasileiro, né? E a gente vive uma crise econômica muito grande. Aqui no Rio Grande do Sul a gente vive uma crise econômica fora aquele paraíso ali, que não é um paraíso, mas é como se fosse uma ilha da fantasia, que é a Serra do Rio Grande do Sul, que é rica, é o segundo polo turístico do Brasil, segundo me consta, Gramado e Canela só perde para o Rio de Janeiro em relação ao turismo interno. Então, fora aquilo ali, o Rio Grande do Sul está terminado também. Aí vem lá de uma história de concessões, de Lei Candir, de não sei o quê, mas nós estamos vivendo uma crise muito grande. Então, se o presidente não renunciar, o procedimento é esse, vai ter todo um aparato jurídico aí para justificar e vai ter os que defendam também uma eleição direta para presidente. Que tu és contra, deixasse claro que és contra. Não sou contra porque eu respeito a Constituição. Perfeito. A Constituição é extremamente clara. E o que esses querem, estes que defendem a eleição direta, a PEC da eleição direta? Até nisso, até para aprovar uma emenda constitucional, não é assim. Tem um rito, né? Tem um rito. Leva tempo. Leva tempo, tem que aprovar nas duas casas, tem quórum qualificado, uma emenda... Alterar a Constituição não é assim. Mas o que esses querem, eu não sei, deve ser algum pensamento mágico ou algum sentimento obscuro que essa esquerda podre do Brasil tem, de achar que assim Luiz Inácio Lula da Silva, que muito provavelmente vai ser condenado em grande parte dos processos criminais a que responde, possa ser candidato fugindo da Lava Jato e eventualmente ganhar uma eleição. Seria a única saída para ele hoje, uma eleição direta em que ele ganhasse as eleições. Tu achas que ele tem chance de ganhar a eleição? Sinceramente, hoje, acho. Acho. Eu nunca subestimo o povo brasileiro. Em nenhum aspecto. Mas tem uma rejeição alta, mais de 40%. Eu tenho medo. Eu nunca subestimo o povo brasileiro. E tem mais uma coisa. Essa questão do Lula, tu perguntaste da Lava Jato, o que eu fico mais, isso eu escrevi hoje nas redes sociais, o que eu fico mais chocado, Diego, isso é extremamente triste. Eu vou dizer com tristeza como
como jurista não sou, porque jurista é quem doutrina e quem faz grandes obras, mas como um personagem, um operador do direito, eu fico extremamente decepcionado com cidadãos brasileiros, juízes de direito, promotores de justiça nem tanto, mas juízes de direito, advogados muitas vezes, que defendem a punição seletiva dos políticos. Então hoje eles estavam atirando fogos porque saiu a delação ontem, essa gravação, desculpem, do presidente Temer, esquecendo que eles mesmos votaram na chapa Dilma e Temer. Então, o que eu fico chocado são cidadãos e mais, cidadãos que têm cargos cujo concurso é difícil, que têm acesso à informação, têm intelecto, estarem defendendo e dizendo que, o impeachment foi um golpe. Não foi. Foi um procedimento legislativo correto, cujo único golpe foi a não aplicação da norma constitucional, tornando a ex-presidenta, como ela gostava de se denominar, inelegível pelos próximos 8 anos. Porque isso é efeito automático da cassação. A Yolanda. A Yolanda. Porque ela usava... Sim, esse codinome como... um e-mail falso, clandestino, para se comunicar com a Mônica Moura, a mulher do João Santana, o marqueteiro, sobre essa pilantragem toda. Elas tinham um e-mail lá. Mas essa Mônica, desde o início, ela tá delatando o João Santana e a Mônica. Mas o mais interessante é o seguinte, única mácula que teve no processo de impeachment, veja o ouvinte ou o nosso... quem vai acessar a internet do programa, a única mácula, a meu ver, no impeachment foi a não aplicação da pena. No final ali. No final. Da perda dos direitos políticos. Exatamente. Isso é efeito automático da cassação. Claro. Mas aí o Lewandowski, os senadores sugeriram isso, né? E o Lewandowski, como presidente da Suprema Corte, que estava presidindo... Ele presidiu a segunda fase do processo de impeachment. Ele deveria dizer, não, gente, isso não pode. Tá, mas nós estamos... Aí eu volto ao programa Rádio Livre de abril de 2016. O povo brasileiro, se tiver que depender do Supremo Tribunal Federal, que feneçam nossas esperanças. Tá ferrado. Porque é uma coisa impressionante. Então foi a única mácula. Mas só para fechar o raciocínio, o que me dá desesperança nisso tudo são pessoas de alto relevo na comunidade e cujo papel é importante, o cargo é importante, se prestarem a esse tipo de declaração, fazendo uma seletividade bandida. Eu, como cidadão, obviamente que eu, como advogado, quero dar todas as garantias processuais penais aos réus. Agora, punam-se todos. Eu não quero saber se é do PSDB, do PDT, do PT, do PTB. Essas pessoas, Diego, juízes de direito, advogados, eles estão fazendo uma separação entre os bandidos e tornando a Lava Jato ideal ou ótima para quando persegue um Aécio Neves, e a Lava Jato extremamente opressora, ilegal e arbitrária quando se persegue o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Essa gente é doente, né? Porque o que acontece é o seguinte, Rafael, como é que fica a cabeça deles agora que ficou claro que a Lava Jato ela não surge para destruir o PT, ela surge para combater a corrupção, e ela está pegando todos. Como é que fica a cabeça deles? Não, mas o que é impressionante é o seguinte, apesar de tudo... Eu acho que com essa ideologia dessa esquerda podre brasileira e esses seguidores que é realmente uma seita, eu acho que se eles reconhecerem isso, e certamente em juízo será reconhecida a responsabilidade criminal do ex-presidente da República e eventualmente da ex-presidenta, que começam as investigações agora... Da Yolanda, eles entrarão, Diego, num conflito ideológico interno que não tem saída. Porque... Negação. Aí um fenômeno que nós temos que conversar com aquela nossa... Com a Alessandra, que é da psicologia. O doutor, nosso amigo comum, doutor Jaime Eduardo Machado, sim, procurador da República, ele trouxe a história uma vez e contou da dissonância cognitiva. Teve um estudioso americano, um psicólogo, que explicou a dissonância cognitiva. Quando o sujeito tem uma informação real que confronta suas convicções mais profundas... Ele nega. Então é isso aí que está acontecendo. Ele entra no processo de negação e aí ele começa a inventar teses. Não, mas ontem, por exemplo, explodiu a gravação. Isso. Lembrando que nós estamos na quinta-feira,
pós-gravação da JBS Friboi. Ontem explodiu a gravação. Após a gravação, essas manifestações em redes sociais que eu estava referindo, se deram após a gravação. Então eles estavam saudando a Lava Jato contra Temer e Aécio e continuavam com a história do golpe no processo de impeachment e da arbitrariedade da Lava Jato em relação ao Lula. É uma coisa impressionante. Eles chegaram ao ponto de fatiar a Lava Jato, de dizer que a Lava Jato é interessante por um lado, porém é desinteressante e arbitrária pelo outro. Então, quer dizer, e eu vou dizer mais uma coisa. Hoje nós estamos gravando, terça-feira vai ao ar o programa. Tem essa possibilidade de a instabilidade brasileira, a instabilidade jurídica e social, política é tão grande que também tem essa possibilidade de se começar a discussão de PEC. Ah, não, porque a chapa está sendo analisada, a chapa Dilma Temer está sendo analisada no Tribunal Superior Eleitoral, então talvez querer colocar essa circunstância do julgamento da chapa para dentro dessa mini-reforma do Código Eleitoral, desse artigo que eu já citei, do 224, para dizer o seguinte, não, havendo cassação da chapa, novas eleições. Só que se o Michel Temer renunciar, o fato dele renunciar vai ser anterior à cassação da chapa. E a norma constitucional é clara, havendo impedimento do presidente e do vice-presidente, passado metade do mandato, eleição indireta. Mas no país da instabilidade que está, com essa esquerda com vontades totalmente viciadas para o seu lado, sem interesse nenhum no bem-estar e no futuro do Brasil. Porque eles estão pensando neles, eles não estão pensando no futuro do Brasil. Com essa esquerda que nós temos aí, eu acho que a situação poderá ainda ter alguma instabilidade jurídica e política nos próximos dias. E até degringolar, né? Não sabemos o que vai acontecer, né? Eu vou dizer uma coisa, eu achei que essa parte otimista, eu achei que durante o processo de impeachment ia acontecer esse degringolar. Eu achei até que a Yolanda, a ex-presidenta, poderia decretar até um estado de defesa para paralisar as comunicações e tal. Sondaram. Exatamente. Sondaram os militares. Eu não... Porque aí tem também a previsão constitucional, tem o Conselho de Defesa, tem que ser ouvido. Naquela época, no início do processo de impeachment, eu não descartei que ela clamasse por um pedido de um estado de defesa ou um estado de sítio até. Hoje, eu acho que as instituições, pelo menos nessa parte do impeachment, passaram bem. Eu não acredito que vá dar maior colapso em relação à intervenção militar, eu acho que não. Mas que vai dar confusão aí pela frente, vai. Vai dar passeata, vai dar revolta, a economia vai estagnar de novo, nós vamos voltar à etapa, não é 0, -1 ou -10 que nós já estamos. Infelizmente, o futuro próximo não é alvissareiro. Dr. Rafael Leal, advogado criminalista, obrigado pela conversa, pela entrevista. Muito obrigado ao espectador tal, e sempre que precisar da minha humilde opinião, aqui estarei. Muito obrigado. Opinião Livre.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.